Ver aqui a gente vai continuando, viu? Peço desculpa porque Não tem problema. tava com a professora, a diretora. Tu está comendo, professor? É o quê? Tu está comendo? Já terminei. Hum. Eu tava era me tremendo de fome, minha filha. Vixe Maria, professor. Foi muita reunião, muita coisa, aí eu tava me tremendo de fome. Ave Maria, professor. Minha mãe tava na casa, não podia passar, eu morrendo de fome. É proibida de comer. É. Infelizmente eu não vou deixar a câmera ligada agora não, porque eu tô ajeitando as coisas, viu? Não, tudo bem não, professor. Olha, o simulado na escola será às 8 horas, certo? O de vocês é segunda, terça, quarta, quinta-feira. Aí tem que ir com a camisa da escola, viu? Tem que, se tiver a farda, excelente. Se não tiver, só a camisa da escola. E quem não tiver os dois? Aí você tem que entrar em contato com a diretora, viu? Ah, mas eu tenho os dois, eu tô falando pra quem não tem. É o quê? É que eu tenho a farda, a calça e a blusa, eu tô falando pra quem não tem. Certo, aí você... E por que tu perguntou? Não, eu perguntei pra quem não tem, ué. Meu Deus, eu não sei esse negócio aqui, esse relógio aqui. Aí tem que ligar, falar com a diretora, viu? Tem que falar com a diretora. Professor, eu não entendi Oi. essa parte aí não que o senhor disse aí do simulado, não. O simulado é quinta-feira, o de vocês. Vocês vão ter que ir na escola. Entendeu até agora? Sim, é porque eu pensei que porque eu escutei o senhor dizendo segunda, terça, quarta e quinta. Eu, pera, o quê? Não, segunda é o nono, terça é o oitavo, quarta é o sétimo e quinta é o sexto. Ah, agora eu entendi. E aí vocês têm que estar com a farda, pelo menos a camisa da escola. Se não tiver, tem que ligar para a diretora. Mande seu pai ou sua mãe falar com a diretora, viu? Certo? Mande lá, Antoniel, sua mãe ou seu pai falar com a diretora, viu? Certo? Menina, é tudo em ordem numérica, né? Aí você, olha, já disse, não adianta você estar falando aqui pelo chat não. Sua mãe e seu pai tem que ligar para a diretora. Resolve isso com a diretora, viu? Aí resolve com a diretora. Vamos lá, pessoal. Olha, na aula passada eu estava falando sobre a dispersão, sobre os jardins suspensos da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele vai então levar plantas de todo mundo para o muro, as muralhas da Babilônia. E o que acontece lá quando eles plantam, aí fica a coisa mais bonita do mundo, chamados os jardins suspensos da Babilônia, viu? Aí a Pérsia vai invadir a Babilônia, vai mandar os hebreus de volta para a Palestina, eles vão reconstruir o Estado hebraico, mas o domínio, quem domina eles é os persas. Depois vieram os romanos e dominaram Jerusalém, destruíram a cidade e os judeus se espalharam pelo mundo todo. Aí isso é chamado de diáspora. Diáspora é quando tem essa dispersão do mundo todo, aí dos judeus pelo mundo todo, viu? Aí aqui, ó, o Egito, aqui tá Jerusalém e os judeus sendo dispersos pelo mundo todo, tá certo? O que aconteceu com o território da antiga Palestina depois da diáspora? O território foi ocupado por vários povos árabes. Então aqui, ó, nesse mapa, você vai ver que quem ali, o povo judeu saiu daquele lugar. Ficou somente o povo árabe. Então os árabes tomaram conta daquele lugar. Tomaram posse. Aí quando foi em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram
foram executados nas câmaras de gás dos campos de concentração, naqueles campos de concentração dos nazistas, né? Vocês já ouviram falar, né? Dos nazistas, de Hitler, né? Sim, não. Aí na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele é contra os judeus e ele manda matar todos os judeus que estão na Alemanha. Aí depois disso, isso é a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, e em 1948 é formado a ONU. A ONU então vai criar o Estado de Israel e manda todos os judeus para essa região verde aí, que está aí no mapa, viu? Então lá tinha aquelas pessoas que já estavam morando lá. E então hoje é um território de muito conflito, porque as pessoas estavam lá e a ONU mandou os judeus ir para lá. E eles pegaram e foram para tomar a terra, as casas. Aí os árabes, eles vivem em guerra com os judeus até hoje. Aí os fenícios. A Fenícia é aquela região do Líbano até o norte de Israel. Ela foi habitada pelos semitas, pelos judeus, né? E depois ela se desenvolveu em várias cidades-estado, como Biblo, Sidom e Tiro. Aí na Bíblia fala muito dessa cidade, Tiro, Sidom, certo? Ao contrário dos egípcios, os babilônicos e hebreus, os fenícios não tiveram um líder que centralizava o poder. Então aqui nós vamos ver o mapa, olha, a cidade Macedônia, certo? A Chipre, Antioquia, Palmira, Damasco, Jerusalém, Gaza e aqui todas as outras cidades que estão citadas também na Bíblia, certo? Isso aqui tudo é a rota dos fenícios, aqui ó, na ilha de Creta. Então, olha aqui como é a cidade hoje, ó, foto de 2017. Eles eram excelentes navegadores. A Fenícia é um território que tem uma estreita faixa de terra entre o litoral e as montanhas, e que eram cobertas por árvores como cedro, cipreste e pinho. É de fácil acesso ao mar, e a abundância de madeiras contribuíram para se tornar grandes navegadores, hábeis construtores de navios e grandes comerciantes no mundo antigo. Eles incentivavam a comunicação entre as civilizações e também eles se destacavam na confecção de tecidos, como algodão, linho e lã, e tinham talento para os trabalhos com vidro. Essas técnicas foram aprendidas com os egípcios e ganharam fama na produção de cerâmica, bronze e cobre. A elite da sociedade fenícia era formada por duas categorias, ou seja, a sociedade era formada pelas categorias comerciantes e armadores. Também tinha os trabalhadores livres, que eram os artesãos e camponeses, e os escravos. Não, essas eram as pessoas que estavam na sociedade, né? Os fenícios, eles controlavam o mar Mediterrâneo e as rotas comerciais que ligavam diversas civilizações. E aí eles colocavam as feitorias, que eram os postos comerciais. Era aquelas tipo assim, quando é tipo uma fronteira, tipo aí na fronteira se parava para ir naquela fronteira, para ir parava para olhar como é que estavam os navios, se estava tudo certo, tudo mais, chamada de feitorias, os entrepostos comerciais. Aí fundaram várias cidades importantes, como Cartago, e no norte da África, que ela dominou um grande território no Mediterrâneo Ocidental. A cidade de Biblos dominou a região entre 2500 a.C. e 2000 a.C. Os povos, os acádios, íxios e egípcios vieram para a Fenícia durante esse período, porque era muito rica, e depois de 1500 a.C., Sidom assumiu a liderança. O comércio fenício foi abalado no século 13 a.C., porque tiveram 3 invasões: os hebreus, os filisteus e os assírios. Aí, séculos mais tarde, ela se recuperou
e a cidade-estado de Tiro passou a liderar a região. E a Fenícia vai viver um período próspero. O comércio marítimo voltou a ser destaque, até as cidades fenícias serem ocupadas pelo Império Babilônico no século XI a.C. A religião deles, eles eram politeístas, que quer dizer, tinha muitos deuses, e os deuses deles eram associados às forças da natureza, como Baal, Melcardes e Shamash, viu? Então, eles eram politeístas e adoravam esses deuses aí. Eles conheciam a astronomia e a matemática, certo? Conheciam também os astros para escolher o melhor momento para o plantio e para definir as rotas de viagem. Eles contribuíram com o sistema de escrita com o alfabeto de 22 letras, certo? Que é dotado até hoje. Aí nós vamos aqui para o próximo, aqui ó, dança com os deuses. Eles faziam essas danças em torno de um homem. Aí tem aqui, né, essas danças nas pinturas rupestres. Aqui origens das danças. Aí aqui as danças entre egípcio. Meu Deus, como é que tira esse negócio aqui? Pronto. Deixa eu ver aqui. Ok. Não. Peraí, viu? Vou desativar esse alarme. Aí. Aí esses eles começaram a dançar, né? A dança entre os egípcios, os mesopotâmicos e antigos hebreus antigos. Então eles dançavam, tinham a dança como ritual, certo? A gente, especialmente na época da colheita, certo? Os persas, para a gente finalizar. Os persas, eles se estabeleceram na região conhecida como Planalto do Irã e a leste da Mesopotâmia. É um clima seco, rodeado por muitos desertos de um lado e elevadas montanhas do outro. Olha aqui o Planalto do Irã, aqui ó, Mesopotâmia onde está. Os persas estavam aqui. Aí ó, os grupos que se instalaram mais no norte da região ficaram conhecidos como os medos, e os que se instalaram mais ao sul ficaram conhecidos como persas, certo? Então ao sul persas e em cima os medos, ok? Aí muitos séculos depois de ocuparem essa região, medos e persas ficaram sob o domínio da Síria, que criou um grande império na Mesopotâmia. Aí depois os medos se libertaram do domínio assírio e estabeleceram sua hegemonia sobre o Planalto do Irã. O principal líder é Ciro o Grande. Ele comandou o exército que unificou os dois povos e iniciou a expansão territorial que formaria o Império Persa, que é um dos mais antigos, maiores da antiguidade, certo? Ciro e seus sucessores, Cambises e Dario I, dominaram os babilônicos, os assírios, os egípcios, os hebreus e os fenícios. Dario I tomou várias medidas visando fortalecer o poder central e o grande império. A divisão do império foi em 20 províncias chamadas satrapias. Então, o estado deles, aqui nós temos Paraíba, Pernambuco, lá eram 20 províncias. O nome dos estados era províncias chamadas de satrapias, certo? Essas satrapias eram governadas por vice-reis, os sátrapas, visando facilitar a administração do território. Aí ele estabeleceu uma estrutura de supervisão. O Dario I enviava funcionários para fiscalizar os sátrapas, que eram os governadores, os vice-reis, para identificar tanto a reclamação do povo como dos governantes locais. Ele instituiu a moeda persa, o dárico, para fazer a troca do comércio, né? Criaram um sistema de correio e ampla rede de estradas. Então os persas fizeram essa ampla rede de estradas que beneficiou muitos países. Ao que foi as guerras médicas. Os persas entraram em conflito com os gregos pelo domínio da Ásia Menor. Então, quando Dario I governava, teve essa guerras médicas.
Aí o Império Persa foi derrotado, aí entrou em declínio e os persas foram conquistados pelos macedônicos e depois pelos romanos. Daí o Império Persa depois foi dominado pelos árabes e eles hoje seguem a religião islâmica. A religião deles eles acreditavam no zoroastrismo ou mazdeísmo. Essa questão de zoroastrismo é aquelas questões de que a pessoa ficava meditando, pensando nas estrelas, na luz, no sol, no reino espiritual, certo? Aí tanto existia o Deus do bem como existia o Deus do mal para eles. Aí, para evitar a vitória das trevas, eles cultuavam o Deus do bem. E o zoroastrismo, ele ia mais para o monoteísmo. E as camadas populares, eles eram politeístas, ou seja, quem era da elite era monoteísta, quem era do povão era politeísta. Eles acreditavam na vida após a morte, na existência do paraíso para os justos e do purgatório para os pecadores. Eles foram conhecidos pela sua tolerância cultural, porque eles permitiam que os povos conquistados mantivessem seus costumes, sua língua e sua religião. Pronto, então nós finalizamos aqui sobre a questão dos hebreus, dos egípcios e dos persas, egípcios, dos fenícios e dos persas, viu? Então, o próximo conteúdo vai ser esse aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Mas não é pra agora não. Não, vai ser para a próxima aula. O mundo antigo, Grécia e Roma. A gente vai começar a ver o mundo grego antigo, viu? Aí a gente vai ver no próximo mundo. Eu vou dizer agora, viu? A próxima aula de vocês, essa próxima aula vai ser a atividade que vocês já devem ter terminado. Aí vai ser aula de português, viu? Tá. Certo? Qual atividade que a gente já deve ter terminado? Oi? Qual atividade que a gente já deve ter terminado? Acabou de falar. A de sociologia. Sociologia? O questionário. O questionário, viu? Alguma dúvida? Não, professor. Então podem sair, tchau, até a próxima aula, 11 horas, viu? 11 horas, 11 horas. 11 horas a aula de português, tchau. Obrigado. Nada, tchau. Tchau, professor. Tchau, Joãozinho. Agora vai ser sétima história. Terminou a aula, viu? Sexto ano.